a aplicação de fósforo, nós vamos acompanhar isso com uma prática antiga, que é a nossa análise foliar. Então, os teores foliares adequados hoje para alta produtividade, eles têm oscilado em torno de 1,8 a 1,9 gramas por quilo de fósforo. Tá? Então, bom, muitas pessoas têm questionado, bom, mas não é o caminho é aumentar a eficiência do uso de fósforo. Tá? E isso a gente, apesar de entender, né, e vários trabalhos estão caminhando por aí, nós então resolvemos analisar um pouquinho o que está acontecendo na nossa cafeicultura mecanizada. Todos vocês que convivem diariamente com a mecanização, a gente sabe que nós temos uma operação, né, que é a chamada arroação. Essa é uma operação básica na cafeicultura, tanto na cafeicultura de montanha quanto na cafeicultura mecanizada. A partir do momento que as nossas máquinas de recolher foram avançando, essa operação passou a acontecer 2 vezes na lavoura. Uma operação para preparar para a entrada da colhedora e uma segunda passada para trazer o café que caiu da colhedora para o meio da rua, para o centro da rua, e a partir daí ser recolhido. Então, isso é uma operação que está acontecendo 2 vezes. Né? Bom, por outro lado, a gente tem acompanhado e observado o contrário tem sido reduzido. Aquela operação tradicional no passado, que era a chega do cisco, era a primeira operação depois da colheita, isso veio desaparecendo ao longo da mecanização. E também, né, somado a isso, muitos questionamentos sobre para onde está o fósforo, para onde está o supercínsio, para onde está o cálcio, aonde está o magnésio que eu tenho aplicado anualmente. Então, seguindo, né, algumas literaturas, nós fizemos uma avaliação dessa deposição desse material aqui, né, que acontece 2 vezes ao ano, na fase de pré-colheita e durante a colheita, e esses números mostraram que todo aquele nutriente aplicado, principalmente cálcio e magnésio, eles estão no meio da rua. Tá? Então, eles estão no meio da rua. E se eles estão no meio da rua, eles não estão com eficiência fazendo a função. 90% do sistema radicular, os trabalhos antigos mostraram, eles estão de dentro para fora, né, sob a saia do cafeeiro e a 30 centímetros de profundidade. Então, é ali que nós precisamos desses nutrientes. Então, nós recorremos a um equipamento. Esse é um equipamento que foi lançado recentemente, é um nivelador, né, de solo. Ele tem a função de preparar o terreno para o recolhimento mecanizado. Lembra que nós estamos falando de recolhimento mecanizado, operação mecanizada. Então, nós buscamos nesse equipamento e criamos, através do equipamento, fazer a devolução daquele material que foi, né, nessas 2 passadas, levado para o centro da rua. Então, aqui uma área após a colheita, após o recolhimento mecanizado, e aqui a área com a utilização desse equipamento, fazendo a devolução, né, desse solo, de todo o material que foi depositado pelo recolhimento. Tá? Fizemos uma análise de 0 a 20 centímetros antes da passada da máquina, né, e 0 a 20 centímetros imediatamente após a passada da máquina. Nós saímos de uma fertilidade, né, concentrando aqui em cálcio e magnésio de 2,5 e 1, para um teor de cálcio e magnésio de 7,4 a 2,4. Não houve aplicação de uma fonte externa para melhorar a fertilidade. Nós apenas aplicamos o conhecimento que existe em prol da sustentabilidade da cafeicultura. Isso foi uma operação imediata. Bom, o resultado foi realmente impressionante. Então, nós voltamos de novo em uma outra gleba da propriedade, buscamos aquele resultado da análise foliar, análise de solo, que normalmente é feito em maio, né? Nesse talhão 2. Então, vejam que a qualidade, a química do solo não está boa, né? Nós vamos fazer correção, nós vamos melhorar. E passamos aquele equipamento no mês de setembro, esperamos 30 dias. Hoje, nesse ano, nós tivemos um período de chuva até com uma frequência regular na nossa região, e fizemos novamente uma amostragem de solo na mesma camada. E confirmou o resultado obtido anteriormente. Qual foi o resultado para a propriedade? O resultado para a propriedade foi o seguinte, senhores. Nós tínhamos uma recomendação para esse talhão de 1,5 toneladas por hectare, acompanhando, que é orientado pela quinta aproximação, a amostragem de 0 a 20, considerando a comparação de 0 a 10, via de 60, toda aquela metodologia, né? Existem várias metodologias por aí. Após a passada da máquina com essa fertilidade, né, na amostragem de 0 a 20,
decidiu-se por não aplicar a calagem, não fazer o corretivo. Considerando o custo de 1,5 toneladas a R$ 70,00, mais R$ 50,00, que é o custo de uma hora-máquina, e aqui eu lembro que, assim como houve um aumento na mão de obra, houve um aumento no diesel, isso comparado com o café, nós tivemos nos últimos 10 anos quase 200% a mais de aumento no diesel. Nós precisamos ser eficientes na máquina, nós precisamos mecanizar, nós precisamos ser eficientes na máquina. Então, considerando o preço do calcário mais a hora-máquina, uma redução de R$ 155,00 por hectare, ou seja, isso aplicando o conhecimento existente. Além das fontes e de todo o aproveitamento daquilo que é disponível, e considerando o aumento no custo do preço do óleo diesel, a gente precisa exercitar alguns conceitos, né? E nós, agrônomos, engenheiros e militantes do setor agrário, que nós temos. Né? Então, aqui, uma orientação de utilização de quantidade de NPK por hectare ano, e apenas um exercício matemático, né? Utilizando diferentes formulações disponíveis, utilizando sistemas de aplicação diferenciado, nós conseguimos reduzir sem prejudicar a qualidade nutricional dos nossos cafeeiros em R$ 148,75 por hectare, mais 50 da hora-máquina, R$ 195,00. Normalmente essas fazendas que mecanizam são fazendas grandes, né, fazendas de 300 hectares, 400 hectares, nesse exemplo uma fazenda de 500 hectares, isso deu R$ 97.000, apenas exercitando aquilo que a ciência gerou. Né? A ciência mostrou e orientou diferentes formulações, e elas estão aí, nós vamos exercitar isso, né, na busca da sustentabilidade da cafeicultura. Bom, outro ponto que eu gostaria de abordar também, mencionar um pouco, é o avanço que nós tivemos no conhecimento, né, da parte fitossanitária, né, tanto naquelas doenças tradicionais como as novas doenças. Nós avançamos muito no conhecimento do manejo de pragas, e esse avanço no conhecimento do manejo de praga traz para nós, produtores de arábica, uma preocupação muito grande esse ano. Esse ano nós não temos um controle eficiente da broca, né? Então, quando eu cito no início da apresentação que nós precisamos mecanizar, nós precisamos produzir qualidade, nesse mesmo momento que a qualidade passa a ser fator principal, nós temos um entrave que chama-se broca, né? Uma praga até então conhecida, com manejo controlado, e hoje nós estamos aí num momento delicado, e certamente que a qualidade dos arábicas para a safra 2014 estará comprometida, porque nós não temos tecnologia, né, para conviver nessa safra com o uso da broca. Nós avançamos nesse conhecimento e precisamos exercitar os nossos sistemas de monitoramento. Então, manejo e monitoramento de doença, ferrugem, manejo e monitoramento de praga, tudo isso garante sustentabilidade. O que nós temos visto por aí na cafeicultura é a ciência mostrando, identificando os níveis de dano, e os agricultores por aí trabalhando com sistemas engessados de controle de praga e controle de doença. Isso precisa mudar. Tá? O cenário é outro e a cafeicultura é outra. Quando se aplica esse conhecimento gerado por muitos de vocês, a gente tem um retorno ao nosso bolso do nosso agricultor. Então, isso aqui é um exemplo, né, de caso, também, como eu mencionei anteriormente, uma propriedade de 1.600 hectares, anualmente era feita a aplicação de fungicida e inseticida no solo. Uma vez aplicado o conhecimento das pragas, o conhecimento das doenças, nós identificamos quais eram as pragas principais, e esse controle veio para apenas 570 hectares. Enfim, nós estamos aplicando o conhecimento disponível, né, na literatura e amplamente divulgado. Algumas áreas ainda precisam avançar. E uma delas é o manejo, né, de doenças durante a pré e pós-florada. Principalmente nas regiões de altitude. Então, não é difícil você chegar numa propriedade com altitudes mais elevadas e você deparar com uma situação como essa, né? Nós tivemos aí praticamente a perda de quase a totalidade da florada. Isso precisa avançar, tá? Avançar porque é um diferencial para aumentar a produtividade. Quando aumenta a produtividade, eu tenho a redução de custo. Aqui 2 exemplos, né? Algumas tecnologias que estão sendo empregadas para melhorar o vingamento floral numa situação de altitude elevada. Então aqui com o manejo da doença
dessas doenças, desses complexos fomas, principalmente o complexo foma que ocorre nesse período, em relação aos não tratados, um ganho de 62% no vingamento floral. Essa mesma tecnologia de manejo, numa região de baixa altitude, né, considerada baixa altitude, 900 metros, aonde a ocorrência desses complexos não é uma doença, não são, né, um fator de elevado grau, né, de exigência, a gente não percebe, né, ganhos, né, com o uso de algumas tecnologias para aumentar o vingamento floral. Então a gente precisa também ter discernimento. Aquilo que às vezes funciona numa determinada propriedade, ele não funciona na outra propriedade. Mas precisa avançar. Em média, dos 100% de botão floral, de flores que surgem numa lavoura, a gente chega em fevereiro, março, próxima colheita, algo em torno de 35% a 50%. Então, se a gente quiser aumentar 10% na produtividade, vamos começar a trabalhar, né, em como preservar um pouco mais as nossas flores. Provocando, né, toda a equipe o pessoal que trabalha na tecnologia de aplicação, isso aqui, ano após ano, vem acompanhando a nossa cafeicultura, 400 litros por hectare, isso é o tradicional, mas nós temos que mudar. A aviação agrícola trabalha com um volume de calda de 30, 40, 50, nós vamos reduzir esse volume de calda. Então, hoje, nós temos muita propriedade reduzindo o volume, né, de calda para 200 litros por hectare. Isso tem dado quase 1,5% de ganho em eficiência na aplicação da máquina. Isso é sustentabilidade. Tá? E precisa avançar. Avançou muito, mas ainda tem espaço para avançar ainda mais. Focando um pouquinho na cafeicultura de montanha, mais recentemente, nos últimos anos, a adoção de poda, principalmente a poda de esqueletamento, uma tecnologia antiga, mas graças ao desenvolvimento de equipamentos, ela se tornou uma tecnologia extremamente fácil de ser operada e vem ganhando muito espaço em todas as regiões montanhosas. Vocês vão ver por quê. Nós temos aqui uma técnica que tem as suas particularidades para a cafeicultura de montanha e tem as suas particularidades para a colheita mecanizada. Qual é o princípio? O princípio é produzir ramos novos. A gente sabe que a arte de produzir café, né, no caso do arábica, é a arte de produzir ramos novos. Então, esse é o foco do esqueletamento. Trabalhando na manutenção, né, adequando as plantas aos novos sistemas de produção, aquela colheita tradicional do passado, onde se colhia o café manualmente com a escada, né? Então, um cafeiro alto e um operador, isso não existe mais, nós precisamos dar rendimento, então nós temos que adequar as nossas plantas à altura das nossas máquinas. Ou, através da poda, adequar o sistema de produção, né, utilizando a poda, como é o caso, por exemplo, do Safra Zero. Para quê? Para buscar altas produtividades. Esse sistema é um sistema que vem crescendo muito na região montanhosa e aqueles produtores que têm adotado com a característica de cada região sempre têm tido bons resultados. Então, e essa planta num sistema Safra Zero, uma vez colhida essa lavoura, iniciaria novamente o processo, né, nós faríamos novamente o esqueletamento, uma nova ramificação e uma nova safra. Além dos benefícios em produtividade, a cada ciclo de corte, a gente amplia a ciclagem de nutrientes e a tendência é de reduzir a adubação, tanto no ano do corte quanto no ano da produção. Isso é um padrão que vem sendo usado na cafeicultura. Eu pergunto, é o ideal? Não sei. Nós precisamos estudar, nós precisamos desenvolver isso, né? O sistema para o Cerrado, o sistema para a Zona da Mata, o sistema para o Paraná, o sistema para São Paulo. Nós vamos discutir isso, né? Entendendo que é uma tecnologia para a montanha. E alguns exemplos que têm despertado o interesse a cada dia mais pelo uso do esqueletamento na sustentabilidade da lavoura de arábica. Isso aqui é um exemplo de um esqueletamento na lavoura mecanizada, 89 sacas por hectare, uma média de quase 45. Nós vimos ontem que a média nossa está em torno de 23, 25 sacas por hectare. Aqui um outro exemplo, né? Em Santo Antônio do Amparo, 121 sacas por hectare na primeira produção. Isso é um cafeicultor tradicional da nossa região. Então, quando ele viu a produção, eu tenho levado essa foto por todos os lugares, né? Que é um líder da cafeicultura na nossa região. Então, mostrando aí o ganho com o sistema. E alguns arranjos têm acontecido. Então, esse é um arranjo
que tem ocupado regiões com ocorrência mais frequente das doenças que atacam ou ocorrem durante a florada. Então você esqueleta uma rua, deixa outra rua, e essa rua funciona como uma barreira, uma proteção, né, ao florescimento. Florescimento abundante e uma produção abundante. Não existe regra, a gente precisa evoluir. Regra no sistema safra zero quanto mais cedo eu podo a minha lavoura, maior a minha produção. Tá? É um trabalho clássico do Procafé. E agora um complemento a esse trabalho feito, né, pela EPAMIG, né, da colega Vanessa, é que quanto mais alto eu faço o corte, maior a minha produtividade. Então, o corte do passado, 1,70 m, né, o desponte, o decote, de 1,70 para 2,5 nós aumentamos em 35% a produtividade, de 2,5 para 3,20 nós aumentamos em mais 20% a produtividade. Somando a média do talhão podado em relação ao não podado, um ganho de 53%, confirmando que a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. E, né, ilustrando, como eu fiz nos slides anteriores, uma vez quando ao iniciar o sistema de poda, a tendência que tem ocorrido é um aumento na produtividade média das lavouras. E como cientistas, né, como pesquisadores que somos, nós vamos inovar. Né? Cada um tem a sua realidade, cada um aplica o conhecimento em prol da sua situação. Então, isso aqui é um exemplo que acontece no México, a colheita é seletiva. Então, eles eliminam os ramos interiores e estimulam a produção lateral. Isso facilita a colheita seletiva do café. Está na hora de analisar os nossos talhões. Né? Isso, há 3 anos atrás, era muito comum e dava lucro. Hoje não dá mais. Né? Então, nós precisamos renovar. E o futuro da cafeicultura, a cada década, tem mostrado, e foi colocado ontem pelo Cera, nós precisamos aumentar o stand. Então, o stand hoje tem que ser superior a 5.000 plantas por hectare. Quanto menor o espaçamento, tanto na rua quanto na linha, maior a produtividade. Trabalho clássico do colega Serjão, estandes ideais em torno de 5 a 10 mil plantas por hectare, onde foi falado em torno de 7 a 12 mil plantas por hectare, enfim. Essa é a visão da cafeicultura do futuro. E qual é o espaçamento ideal? Não existe espaçamento ideal. Existem situações. Nós precisamos analisar o diâmetro de saia da cultivar, nós precisamos analisar o implemento que eu tenho. A partir daí eu defino o meu espaçamento. Ele pode, nesse exemplo, variar de 3,23 a 3,71. Quanto maior o número de plantas, maior a produtividade. Tá? E dos grandes ganhos que nós tivemos na cafeicultura, sem dúvida alguma, né, da tecnologia, foi o lançamento de cultivares. Foram desenvolvidos vários cultivares, adaptados às diferentes condições, né, o que sempre buscando a produtividade, aliado a algum nível tecnológico. E esse nível tecnológico, ele vai contribuir para que o agricultor defina, né, a cultivar ideal para a sua situação. Se for na montanha, tem que ser resistente. Né? Nós tivemos esse ano aí a mídia toda discutindo amplamente a ferrugem na América Central, e nós estamos sujeitos a isso, já que a nossa base são cultivares suscetíveis. Se eu quero trabalhar na colheita mecanizada, nós temos informação quais cultivares são mais adaptados à situação de colheita mecanizada. Então, um trabalho do colega Rogner, mostrando, por exemplo, desse grupo testado, né, basicamente materiais da EPAMIG, destacou a Caiá Cerrado e Topázio pela condição da planta sendo favorável à colheita mecanizada. Se eu quero qualidade de bebida, nós temos, né, e aí um destaque a quebra de paradigma, né, a maioria das nossas cultivares resistentes tem origem do híbrido de Timor, mostrando que derivados do híbrido de Timor, tanto no Brasil como foi colocado ontem pelo PNIC, e outros países do mundo afora, mostrando o potencial desses derivados para a qualidade. Eu citei mais cedo, estou encerrando, citei mais cedo com o Fasuoli, estava numa mesa de prova, tinha bourbon amarelo, tatuaí e obatã amarelo. Então foi fechado naquele momento o negócio com o obatã amarelo. Né? Então, um material derivado do Timor mostrando o potencial da qualidade. Na renovação de lavoura, não era muito problema de Minas Gerais, agora está sendo problema de Minas Gerais. Né? Graças ao trabalho do melhoramento, hoje nós temos, como eu cito um exemplo colocado, cultivares resistentes à melodose paranaense, foi colocado ontem resistente à incógnita, mostrando que
o produtor está protegido e que nós estamos cumprindo o nosso compromisso, que é gerar tecnologia para a manutenção da nossa cafeicultura. Enganam-se muitos que dizem que o exígua não prejudica. O exígua prejudica muito. Ele não mata a planta, mas ele prejudica muito. Esse é um dos trabalhos antigos que a gente conduz na EPAMIG. 8 anos, 8 colheitas, sem controle, sem aplicação de nematicida, e a redução de produtividade nas cultivares suscetíveis em relação aos cultivares resistentes foi de 30%. Né? Nós podemos sair de um patamar de 30 para quase 40 sacos por hectare. Então, é importante na renovação analisar, nós temos, quais são as pragas do solo que nós temos nematóide, nós temos que usar um material resistente. Bom, gente, o agricultor tem feito a sua função, tá? Ele tem buscado a sustentabilidade do ponto de vista social, respeitando todas as leis, tudo aquilo que tem sido colocado. Ele tem buscado, né, a responsabilidade do ponto de vista ambiental, mas ele está com um problema sério, que é a sustentabilidade econômica. Então, nós precisamos nos unir, né? A tecnologia foi colocada aqui, nós avançamos muito, mas nós precisamos unir todos os elos da cadeia para que o cafeicultor de arábica possa realmente ser sustentado. Ninguém tem faz sustentabilidade, trabalha com sustentabilidade sem renda, né? E com os patamares que estão aí, infelizmente, o arábica não é, né, sustentável. Então, eu agradeço e a presença de todos, me coloco à disposição, né, para algum questionamento. Muito obrigado. Bom, convidamos agora, então, damos a palavra ao Dr. Romário Galva Ferrão, como nosso prelecionista em relação ao café robusto, ou seja, o Conilão.